Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Marajó do Cultural. Estou de volta aqui para falar mais uma vez sobre o Marajó, mas também para falar sobre algo que está sendo muito caro a todos nós, no qual está deixando a gente em quarentena, que é sobre os perigos e os cuidados a ser tomado em função da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Bom, o título do vídeo é intitulado Coronavírus no Marajó. É possível chegar? E se chegasse, como seria? Também esse vídeo ele vem muito em função do nosso público-alvo, né? O Marajó, arquipélago do estado do Pará, da qual nós dedicamos nosso tempo a falar sobre vários aspectos, e não poderia ser diferente, não poderia ser algo descolado de tudo que está acontecendo no mundo, algo muito real. Então, as pessoas que se interessam pelo Marajó, muitas delas moram no Marajó, pessoas esclarecidas, mas tem muita gente que não está tão bem esclarecido assim, ou talvez não tenha noção de quanto esse vírus é perigoso. E quando nós pensamos isso, a primeira coisa que nós devemos pontuar é a questão das possibilidades. É possível que o vírus chegasse ao Marajó, chegue ao Marajó, já que é um arquipélago onde você só chega de barco? Bom, sim, é possível. Infelizmente, para os moradores e para mim também, da qual tenho um imenso carinho e algo bem pessoal em relação ao Marajó. É difícil porque nós sabemos a diversidade de uma população onde grande parte é povo carente e até ontem estavam indo muitas pessoas ao Marajó como uma espécie de refúgio, sendo que isso é muito mais uma atitude individual, não pensando nas pessoas que estão lá. O Marajó já não é mais aquele lugar tão isolado. Muita gente foi, principalmente Souro e Salvaterra, que são locais de fácil acesso e com ponta de pedras. E eu vi relatos de algumas pessoas assustadas com tudo isso, né? Sem falar que Souro e Salvaterra, especialmente, para destacar, são cidades turísticas que têm uma circulação de pessoas grandes. Parece que houve um fechamento, ou vai haver um fechamento das viagens intermunicipais, e que pode ser bom, né? Mas também muita gente já foi para lá. Isso é preocupante. Isso faz nós pensarmos que é muito possível, inclusive no município de Bagre, segundo alguns veículos oficiais, tem uma pessoa suspeita, embora em Belém tenha muitas pessoas suspeitas e provavelmente muitas delas não sejam confirmadas, ainda bem, mas isso já acende o sinal de alerta, né, mostrando que é muito possível e que nós precisamos estar muito atentos, prestar muita atenção e ter muito cuidado. Diante de tudo isso, a gente se pergunta o que foi feito até agora? Bom, além das ações a nível estadual, digamos, aos municípios, vem sendo tomadas atitudes muito gradativas, com exceção do prefeito de Breves, que proibiu, dia 22 de 3 de 2020, através de um decreto, a entrada e a saída de barcos, mas foi muito mais de Belém e de Macapá. Entre os municípios menores, pelo que parece, continua tendo acesso, até porque Breves serve como uma espécie de base para os municípios como Bagre, Melgaço, Corralinho, entre outros. E muitos dos problemas de tomar de decisões de alguns líderes executivos dos municípios está em função de ser uma novidade, né? E precisa que se tome medidas acertadas e rápidas, porque esse fluxo de pessoas de saindo de um lugar onde parece ser maior risco, no caso Belém, para esses municípios pode colocar a população em perigo, haja vista que a maior parte desses municípios não tem nenhuma condição. Por exemplo, eu tenho familiares em Cachoeira do Arari e nós sabemos que o município é muito precário do ponto de vista de materiais de suporte à saúde pública. Mas se acontecer, se tiver, a gente
procura pensar todas as hipóteses, porque é algo muito real e algo muito grande também. Então, se acontecesse, eu comparo muito próximo de quando a gente fala das periferias de Belém, dos grandes centros urbanos. Marajó, de certa forma, não tem um preparo para vários problemas sociais e o coronavírus seria devastador. É claro que a gente não pode julgar o Marajó de forma homogênea. Se a gente comparar de Breves a Santa Cruz, do maior ao menor município, a gente vai ver uma diversidade muito grande, mas mesmo nessa diversidade você vai ver uma miséria absurda. Para pegar alguns exemplos bem rasteiros, por exemplo, existe algumas comunidades que os moradores moram em um único cômodo, um pouco parecido como acontece nas periferias de Belém também e de outras cidades. E sem falar as informações, né? Eu espero que esse vídeo chegue adiante, porque a falta de informação no Marajó, assim como em outras regiões do Brasil, seria algo terrível. Para ilustrar, eu conversei com algumas pessoas dos municípios de Soure, de Ponta de Pedras, de Moaná, de Breves e de Santa Cruz do Arari. O que eu pude perceber, na maioria desses municípios, pessoas estão bastante assustadas, com medo. Bom, pelo menos parte delas, mas também sem muito saber como agir, né? Que tipo de cuidados tomar. Por mais que tenha se falado muito, muita gente ainda não sabe. Isso é preocupante. Por exemplo, em Soure, a pessoa com quem eu falei falou que teve muitas mudanças, até porque Soura é muito próximo de Belém, né? Nos hábitos das pessoas, e as pessoas estão bastante assustadas, tem mudança no mercado, na feira e tudo mais, em Ponta de Pedras. Vou falar que as pessoas não mudaram tanto, pelo contrário, estão usando como se fosse uma espécie de colônia de férias e tal. Eu acredito que isso deva estar acontecendo em outros municípios. Bom, no final das contas, eu acredito que tudo isso seja a dificuldade de lidar com esse desconhecido. Mas eu bem digo, não duvide, isso é muito real. A gente não pode lidar contra dados oficiais, contra números. Tome muito cuidado, siga as orientações dos veículos oficiais de informação. Se fosse sério, eu mesmo não perderia meu tempo fazendo um vídeo alertando, explicando como seria, como está, se não fosse tão real. Eu estou muito preocupado, não só comigo, mas também com o coletivo, com Belém, com a humanidade de uma forma geral, né? Para ser sincero. E eu também estou muito preocupado com as populações carentes da Amazônia, como o Marajó, como parte do Marajó, diria inclusive a maior parte. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar 3 dicas, embora você possa estar encontrando em outros lugares, mas são dicas que você vai ver por aí, e quanto mais você reforçar, melhor. 3 dicas de saúde e 3 dicas também de comportamento, porque a gente vai precisar, a gente ainda vai passar bastante tempo em quarentena, ou tempo suficiente para que você possa usar cada uma delas. Primeiro, as 3 dicas de saúde. Embora sejamos recorrentes, não esqueça, lave sempre as mãos, higienize as mãos. A gente sabe que em algum momento não vai ter álcool em gel para todo mundo, mas lave com sabão, é tão eficiente quanto e até mais. Fique em casa, é um apelo global, não é uma coisa do Brasil, do Pará, não é uma coisa apontada apenas para vocês, é algo muito maior, é uma campanha mundial. É a única forma de que a gente tem de conter antes que se tenha uma vacina eficaz e que chegue até nós, que acredito que isso ainda vai demorar bastante e provavelmente vão morrer muitas pessoas. Deixa, é lamentável falar isso, mas é real e a gente não pode fugir da nossa realidade, mas vamos procurar cuidar dos nossos. A terceira dica é essa, cuidar principalmente dos idosos, dos nossos familiares. Quem está próximo, permaneça. Se você tiver familiares no interior ou em outra cidade, esse não é o melhor momento para viajar. Agora não é uma boa hora. As 3 dicas de comportamento primeiro, não entre em pânico. Antes de nada, até porque você vai precisar ficar um tempo em quarentena e vai
se deparar com notícias, mas é bom você procurar ter esse equilíbrio, né? A segunda é ter cuidado com as notícias, tanto para você como para quem você vai compartilhar. Sempre procure confiar em veículos oficiais, ainda que você possa questionar, mas você vai trabalhar com dados que têm uma margem muito maior de ser real. E, por último, organize suas coisas, procure fazer aquilo que estiver dentro das suas possibilidades, como ler um livro, assistir um filme, fazer as coisas que você tem acumulado. Nem todo mundo pode, né? Mas essas são as dicas que eu deixo para você. Se você achou útil esse tipo de informação, compartilhe com as pessoas que você conhece, principalmente que fazem parte do arquipélago do Marajó, que tem familiares no local. Aí contribui com a gente na forma de opinião, deixe nos comentários aqui desse vídeo e a gente vai trocando ideia também, se você tiver interesse no Instagram, no Facebook, que a gente vai se ajudando e trocando informações. E nós torcemos muito para que não chegue no Marajó, embora a chance nós todos sabemos que exista. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.